Olá, alunos! Tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula. A de hoje é mais importante porque estamos revisando nossa terceira unidade. Não esqueça que vocês terão prova online, correto? Com 10 questões, serão objetivas, mas que estarão dentro dessa revisão. Pelo menos eu vou buscar fazer algo dentro dessa revisão e da atividade que eu deixarei para vocês. Beleza? Eu estava aqui toda distraída. Antes eu coloquei aqui os conteúdos, alguns conteúdos, né? O capítulo 2 e o capítulo 8. Mas falta um, se eu não me engano. Falta um, gente, tá? É o capítulo 2, capítulo 8, mas falta o capítulo 9, que é o da América Portuguesa, tá? Vocês receberam o cronograma e eu não coloquei todos os capítulos aqui, eu não sei o que aconteceu com minha cabecinha, que eu não coloquei aqui. Mas enfim, aqui é o cronograma, vocês receberam, tá? Os pais que não receberam ou que não sabem, vai cair esse assunto, o capítulo 2, as páginas serão essa, o capítulo 8 as páginas serão essa, e o capítulo 9, que é o capítulo que vai logo depois da conquista da colonização espanhola, que é a conquista da colonização portuguesa das terras do Brasil, tá? Então prestem atenção nisso, são 3 temas, não são 2. Observe o mapa com atenção. Então aqui temos o mapa que eu coloquei, tá? Império do Mali, tá? E qual é o assunto do mapa? O Império do Mali. É o principal assunto do mapa, né? O assunto do mapa é esse título aqui. E esse é o quê? O Império do Mali, que está em rosa, que é do século XIII ao século XV. Utilizando seus conhecimentos sobre o aspecto físico da África, descreva a localização geográfica do Império do Mali. Isso aqui iremos corrigir juntos no plantão, tá? Qual era a capital do Império do Mali? As margens de qual rio foi construída a cidade do Mali? Vamos fazer juntos também no plantão, tá? Explique a localização e a importância comércio intelectual da cidade de Tombouctou durante o período de existência do Império do Mali. Gente, aqui é uma caixa de diálogo que tem no livro didático de vocês, eu trouxe. Façam um print, deixa eu sair um pouquinho aqui, tá? Vocês fazem um print, porque iremos corrigir, escrevam essas questões no caderno, respondam, para a gente corrigir no nosso plantão de dúvidas, tá ok? E aqui de fato vai começar a nossa revisão, tá? Vamos tentar juntos elaborar e produzir algo. Lê o texto com atenção, em seguida responda ao que se pede, a importância da oralidade. Até os dias atuais, a maior parte das sociedades africanas subsaarianas dá grande importância à oralidade, ao conhecimento transmitido de geração para geração por meio das palavras proferidas com cuidados pelos tradicionalistas, os guardiões da tradição oral, que conhecem e transmitem as ideias sobre a origem do mundo, as ciências da natureza, a astronomia e os fatos históricos. Nessas sociedades de tradição oral, a relação entre o homem e a palavra é mais intensa. A palavra tem um valor sagrado, sua origem é divina. A fala é um dom, não podendo ser utilizada de forma imprudente, leviana. Ela tem um poder de criar, mas também o de conservar e destruir. Uma única palavra ela pode causar uma guerra ou proporcionar a paz. Os griots, ou animadores públicos, também são tradicionalistas responsáveis pela história, música, poesia e contos. Existem griots músicos, tocadores de instrumentos, compositores e cantores, os griots embaixadores, mediadores em caso de desentendimento entre as famílias e os griots historiadores. Eu sou a grioula historiadora. Brincando. Poetas e genealogistas. Estes são os contadores de história. Agora vamos para questões. Letra A. Qual é o assunto principal do texto? A importância da oralidade, isto é, do conhecimento transmitido pela fala dos mais velhos para os mais novos. Essa questão precisa ter conhecimento histórico? Não. Isso aí é uma interpretação textual. É um texto histórico que está relacionado à cultura, à historicidade, sim. Mas se você for bom na interpretação do texto, você responde sem precisar saber do conteúdo, tá?
Quem eram os griots? Aí você já precisa ter o conhecimento de história, tá? Porque os griots eram o quê? Os guardiões da tradição oral. Eles conservavam e transmitiam de geração em geração na forma de histórias, contos, genealogias, músicas, etc. Havia também outras modalidades de griots. Griots músicos, tocadores de instrumentos, compositores e cantores. Os griots embaixadores, mediadores em caso de desentendimento entre as famílias. Vocês precisam saber de história para fazer essa questão. Basta vocês lerem, né, o texto com cuidado, interpretar e responder. Tá? Então vai ter questão sobre os griots lá na nossa prova online, prestem atenção. Leia a lista a seguir e aplique G para as palavras de origem grega e B para as palavras de origem banto. Poliesportivo é uma palavra de origem grega, vem do esporte, né? Então, olímpico, então vocês fazem uma associação e é uma palavra de origem grega. Então, se é uma palavra grega, é uma palavra de origem latina, tá? Latina, não esqueça. Canjica é uma palavra de origem banto. Cochilo, banto. Filosofia é uma palavra de origem latim. Ela vem do grego, né? A filosofia não vai surgir na Grécia, então a filosofia ela é de origem grega. O cochilo e a canjica são palavras de origem africanas dos bantus, tá? Vai ter uma lacunazinha assim, ó, para vocês marcarem lá na nossa prova. Fiquem ligados. Quarta questão. A respeito da resistência inca, a conquista espanhola, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira, a conquista do Império Inca ao sul do Peru foi rápida, pois o imperador Manco Inca se entregou rapidamente. Não, gente, ele não se entregou rapidamente, né? Houve uma série de conflitos para que o Manco Inca se entregasse, tá? Próximo à cidade de Machu Picchu, local inacessível e desconhecido pelos espanhóis, Manco Inca fundou um novo império com todos os valores tradicionais do antigo. É verdadeiro, gente, tá? F, essa questão, porque é falsa. Todos os estados independentes do Peru foram conquistados pelos espanhóis antes da década de 1570? Não. Nunca, gente. 1570? Ainda mais os estados do Peru. Não, isso aqui tá nada com nada, tá? É falsa. É só para encher linguiça. Tupac Amaru foi o último líder da resistência inca, sendo preso e decapitado em 1572. Verdade. As formas de resistência inca, armadas ou culturais, revelam que eles foram agentes ativos no processo que culminou na conquista espanhola. Verdadeiro, gente, tá? Os incas, eles resistiram bastante, não só os incas, como os astecas, eles resistiram muito, tá? Eles se entregaram realmente, eu acredito que eles nem se entregaram, eles foram dizimados, eles foram mortos e principalmente devido a doenças trazidas pelos espanhóis, né? Na nossa aula eu expliquei a respeito disso. Mas nunca houve uma entrega desses povos pré-colombianos, como os povos indígenas que encontravam-se aqui no Brasil com a chegada dos portugueses, nunca houve entrega. Houve sim muita resistência, muita luta, muita batalha, tá? Porque tem que acabar essa ideia, como também a vinda dos africanos, do continente africano, para o Brasil para ser escravizados, não só para o Brasil, como todo o continente americano. Nada disso foi de uma forma tranquila. Houve muita resistência, tá? Houve muito conflito, muita guerra, muita batalha. Resolva o diagrama. Letra A. Aqui já tem essa palavra, conquista. Quem foi o conquistador espanhol das terras astecas? Cortés. Imperador asteca do início do período da conquista? Montezuma. Olha que interessante. Eu coloquei como diagrama, mas aqui eu podia fazer... Eu tenho aqui várias perguntas, ó. Eu podia fazer essas perguntas para vocês marcarem X. Letra C. Qual é a capital do Império Azteca? Tenochtitlan. O nome dado ao processo de ocupação das terras americanas pelos espanhóis? Conquista. Governante inca que foi ao encontro dos espanhóis? Atahualpa. Conquistador espanhol das terras incas, quem foi? Pizarro. Nome das minas de prata exploradas pelos indígenas a serviço dos espanhóis, quem foi, gente? Potosí. Trabalho obrigatório,
que os membros das aldeias tinham de prestar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Qual era o nome? Era Mita, último líder inca da resistência dos espanhóis, Tupac Amaru. Qualquer dúvida, dá uma volta lá na nossa aula e aí vocês vão rever todo esse conteúdo novamente, tá? E aqui eu posso fazer isso aqui eu posso fazer como pergunta objetiva para vocês marcarem X de forma tranquila. Beleza? Sexta questão. As sociedades hispano-americanas eram formadas basicamente por 5 grupos: os chapetones, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os negros escravizados. Quem eram e o que faziam? Gente, aqui estamos falando o quê? Da sociedade aqui no continente americano, quando foi colonizada pelos espanhóis, tá? Essa sociedade, ela estava organizada por essas 5 classes sociais. E aí, quem eram os chapetones? Eram os colonos nascidos na Espanha, que ocupavam os principais cargos políticos, militares e religiosos, e tinham enormes privilégios. Então, eram espanhóis que viviam na colônia espanhola e que possuíam a maioria dos seus direitos, ok? Quem eram os crioulos? Filhos de espanhóis nascidos na América, eram ricos fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. Eram impedidos de ocupar altos cargos, exceto de vereador nas câmaras municipais. Qual era o nome das câmaras municipais? Cabildos. Tá? Esses eram os crioulos. Eles eram filhos de quem? Desses espanhóis. Só que eles não eram nascidos na Espanha, né? No continente europeu. Eles eram nascidos aqui já na colônia americana. Então vamos lá. Quem eram os mestiços dentro da sociedade colonial espanhola? Eram os filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou africanas, que ocupavam funções de pouco prestígio. Então os mestiços eram quem? Por exemplo, uma índia que tinha um filho com um mestiço lá, né? Ou com um chapetones. Ele era considerado um crioulo. Ou um filho de chapetones com uma negra africana ou com um índio, ou um filho de crioulo com uma negra africana ou com um índio. Era considerado aí mestiço. Quem eram os indígenas? Constituía a maioria da população, que eram exploradas nas fazendas, nas tecelagens e nas minas. Os indígenas eram os povos indígenas que viviam lá, né? E aí o pouco que restou, eles eram o quê? Trabalhavam nas fazendas, nas tecelagens e nas minas. Eram escravizados, tá? E os negros escravizados vindo do continente africano, tá? Que aí na falta da mão de obra indígena, eles trouxeram os negros escravizados, que eles trabalhavam principalmente nas grandes plantações de cacau, na Colômbia, no Equador, na Venezuela e em Cuba, tá? Então, esses negros escravizados, eles vieram para trabalhar na agricultura, principalmente na plantação de cacau. Prestem atenção nisso. Eu coloquei aqui uma 7ª questão. Por que no início os portugueses eles não tiveram interesse pelas terras onde hoje é o Brasil? Eu expliquei lá na aula para vocês que o Brasil, a primeira vinda dos portugueses para o Brasil foi em 1500. Mas de fato a colonização só aconteceu em 1530, então ficou aí 30 anos o Brasil às moscas, certo? Porque os portugueses estavam interessados com as especiarias, que eles já tinham encontrado o caminho para as Índias, estavam tendo muito lucro, então eles não estavam muito preocupados com o Brasil, principalmente porque eles não encontraram de primeira o que interessava a eles, que era o ouro, a prata, enfim, pedras preciosas. Que era uma das características do mercantilismo, sistema econômico predominante na época lá, no continente europeu. Estamos falando da Idade Moderna na história, não esqueça. Então, por quê? Né? Então, esse desinteresse inicial de Portugal pelo Brasil. Vamos ler aqui. Primeiramente, porque os portugueses eles não encontraram ouro nem prata. Em segundo lugar, naquele momento, eles estavam mais preocupados com o lucrativo comércio das especiarias. Pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, etc. Que estavam realizando com a África e com as Índias. Então, antes de eu ler, eu já respondi para vocês. Eu tô aqui com minha varinha mágica, tá, gente? Para não pôr o dedinho, aí eu encontrei esse negócio aqui na fala, e aí agora eu estou direcionando as questões. Vamos para a 8ª. Sobre a economia nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses na América, responda ao momento que chamamos como historiadores de um período pré-colonial.
Ainda não temos aí um período de colonização, tá? É um período pré-colonial. Que produto aqui existente atraiu a atenção dos portugueses de primeira? O produto que chamou a atenção dos portugueses foi o quê? O pau-brasil, pois era uma árvore que tinha uma madeira cor de brasa e era utilizada para tingir tecidos e construir móveis e casas. Eu dei até uma entonação na voz diferente, gente, porque isso é algo tão batido, assim, desde a quarta do quinto ano, não sei de quanto tempo, que vocês sabem disso, né? Que aí tinha uma tinta vermelha que se via para tingir tecidos, o pau-brasil, que entrou em extinção porque não havia o reflorestamento, só havia exploração. É algo tão, né? Eu podia fazer até uma musiquinha, uma batidazinha e tal. Como eram feitos a extração e o transporte dos troncos do pau-brasil? Vamos lá. Com os indígenas, eles cortavam e transportavam os troncos até as feitorias portuguesas. Não esqueçam que as feitorias eram uma espécie de armazém, que era uma espécie de balcão enorme, que era construído no litoral. Claro, tem que ter proximidade, né? Porque a caravela, o anau, que chegava... anau, gente, é uma caravela maior, tá? Que comporta uma quantidade maior de homens, e ela recebe o nome de naus, tá? Então, eles vinham com anaus, e aí eles atracavam no litoral, e tinha essas feitorias no litoral, né? Que aí já ficava ali guardadinho os troncos da madeira, e era mais fácil para carregar até os navios. Mas quem cortava esse tronco, quem se lascava lá na mata, era o índio. Através do quê? Do escambo. Professora, mas o que é escambo? Escambo era uma troca. O índio cortava e carregava o tronco para os portugueses, e em troca os portugueses davam um bugiganga aos índios. Um espelhozinho, dava assim uma facazinha. Eu acho que uma faca não davam não, porque podia ser utilizado contra eles. Dava uma colher, né? Davam uma bugiganga, assim, um colarzinho cheio de bugiganga para as índias, né? Que já viviam nua, botavam aquilo e ficavam belíssimas. É bem engraçado às vezes, né? A colonização, por isso que tem algumas sátiras, na verdade algumas não, tem muitas sátiras, né? E aí temos até a Quinto dos Infernos, é uma sátira feita aqui no Brasil, inclusive, é uma minissérie, foi uma minissérie, se tornou um filme, não sei. Tem também um filme chamado Caramurum, gente, que fala muito bem desse processo, desse início da colonização. O Quinto dos Infernos não, o Quinto dos Infernos já fala, fala da colonização, não, acho que fala do Dom Pedro já, Dom Pedro I, já fala de quando a família real já veio aqui, né, corrida de Portugal para o Brasil. Mas tem Caramuru, é bem interessante Caramuru. É brasileiro, é legal, fala sobre esse processo de colonização. E o que eram essas feitorias? Eram armazéns, licencinha rapidinho, deixa eu pegar aqui minha varinha de condão, tá? Minha varinha de condão não pode faltar. O que eram as feitorias? Eram armazéns fortificados, no quais as madeiras eram armazenadas até que as naus portuguesas chegassem para buscá-las. Letra D. Qual era a forma de comércio feita entre portugueses e indígenas? Quais eram os produtos envolvidos? Era o escambo. Eu já falei, né? Tudo isso aqui eu já falei, mas vamos ler aqui. Ou seja, a troca de um produto por outro. Os indígenas, eles cortavam e transportavam a madeira do pau-brasil em troca de produtos como colares, facas, machados, espelhos. A gente tem faca aqui, então eles davam faca aos índios, eles confiavam nos índios, né? Nona questão, o que levou Dom João III, na época o rei de Portugal, a colonizar as terras onde hoje é o Brasil, gente? Dom João III, ele decidiu colonizar por conta dos piratas, principalmente os franceses. Tá? Eles estavam saqueando, levando para o Brasil, então Dom João percebeu que ia perder o território, a colônia, tá? Deles aqui na América. Então ele resolveu colonizar as terras brasileiras por medo de perdê-las para os franceses e pelo interesse em produzir riquezas, tá? E aí vai trazer e vai ter a primeira introdução da cana-de-açúcar por Martim Afonso de Souza. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar ele foi um produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de quê? Do lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Não esqueça, o comércio era muito vantajoso por quê? Primeiro, no Brasil existia um clima propício para a plantação da cana-de-açúcar. Os portugueses já sabiam disso porque possuíam colônias na África, no qual o continente africano tinha clima e tinha uma vegetação muito parecida com o Brasil. Então eles já sabiam, porque eles já tinham conhecimento do plantio lá na África, e eles acharam que ia dar certo aqui no Brasil, e deu certo.
tá? Inclusive, lá na Europa, o açúcar ele era comercializado por um alto valor. Então, vamos lá introduzir a cana-de-açúcar como a primeira economia dessa colônia, porque precisamos desenvolver ele. Para desenvolver algo, você precisa ter o quê? Dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa o quê? Desenvolver uma economia, tá? Essa é a ideia. E aí, os lucros obtidos com o seu comércio, por ser muito vantajoso. Os árabes, não tem nada a ver com árabe, não vou ler nem o resto, porque árabe aqui não rola. A mão de obra necessária para cultivo ser insuficiente? Não. As feitorias africanas? Não. Os nativos da América dominaram uma técnica de cultivo semelhante? Não. Os nativos da América, gente, são os povos indígenas. Eles lá plantavam cana-de-açúcar? Não, errado. Isso aí a gente vai na lógica. Agora, iremos para a nossa atividade. Essa atividade, ela tem 10 questõezinhas e será respondido no nosso plantão de dúvidas, tá? E dentro dessa atividade também vai cair questões lá na nossa prova. E aqui temos 5 questões e eu quero que vocês tirem um print, vocês copiem no caderno e respondam com muito carinho, tá? Deixa eu dar um tempinho aqui. Passar. Aqui tem mais 5 questões. Eu quero que vocês tirem um print ou apertem aí o pause, alguma coisa, tá? Mas que vocês copiem as questões e respondam. Vou dar um tempinho. Tchau, meus amores, tá? Encerramos hoje mais uma aula de história. Espero que vocês tenham gostado da nossa gravação. Preparem-se, estudem, organizem-se, tá? Para os nossos plantões, para que possamos tirar dúvidas, para que possamos estar cada vez, pelo menos, próximo, né? Nesse momento estranho que estamos vivendo. Fiquem bem, um beijo, tá? E tchau.